Espírito Santo nos ilumine e abra os nossos corações e mentes para ouvirmos a palavra de Jesus. Amém. Qual que foi a maior loucura que vocês já fizeram na vida? Só com essa pergunta vai surgir muita história boa para contar, né? A minha loucura mais recente foi ficar uma semana viajando pelo interior de Pernambuco. Antes de eu ir, as pessoas ficavam me perguntando assim: você vai mesmo, pastor? Lá para longe? Eu dizia: eu fui chamado para isso. Não foi à toa que o nosso irmão Edjalma, lá de Saloá, ele, quando encontrava uma pessoa, ele falava assim: tem uns loucos que saem daqui de Pernambuco para ir lá para São Paulo, mas tem uns loucos que saem de São Paulo para vir aqui em Pernambuco só para visitar um membro da igreja. E não bastasse nós fazermos coisas ditas loucas, né? Nós costumamos também dizer coisas loucas. Uma das frases que eu ouvi nessa minha viagem foi a seguinte: tem gente que tem tudo, mas não tem nada. E tem gente que não tem nada, mas tem tudo. São coisas desse tipo que Jesus nos ensina hoje. Lá naquele seu sermão do monte, coisas que aos olhos do mundo não fazem sentido nenhum. Ao todo, Jesus fala sobre 9 bem-aventuranças. Bem-aventuranças que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, mas que invertem a lógica e a sabedoria do mundo. Primeiro, Jesus diz que o reino dos céus é dos pobres em espírito. Geralmente nós pensamos o contrário. Quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida, rica, poderosa, conhecedora da palavra de Deus, nós logo imaginamos que tal pessoa é abençoada por Deus, né? Já quando nós vemos alguém pobre, doente, miserável, nós pensamos que essa pessoa foi rejeitada por Deus, não é verdade? Inclusive é assim que muitas igrejas ensinam por aí. Mas Jesus inverte a lógica. O que determina se uma pessoa é ou não bem-aventurada, abençoada, não é aquilo que ela tem em suas mãos, mas aquilo que está em seu coração. Diante de Deus, todas as pessoas devem ser pobres em espírito. Ou como diz Lutero, ninguém deve colocar a sua confiança, consolo e segurança em bens temporais, nem prender a eles o coração, deixando que as riquezas do mundo sejam o seu ídolo, sejam o seu Deus. Ser pobre em espírito, portanto, é confiar em Deus e saber que mesmo que se tenha bens e riquezas, tudo pertence a quem? Tudo pertence a Deus, e eu ainda dependo dele para viver. Um jeito muito simples de saber na prática se uma pessoa é pobre em espírito ou não é pensar no seguinte: acontece alguma coisa e você perde tudo que era seu. Ainda assim você vai confiar em Deus? A exemplo de Jó, que perdeu tudo e continuou confiando em Deus. E se você não perde nada, mas você também não ganha nada, você fica só com aquilo que é necessário para a sua vida, você vai ficar satisfeito com o que Deus lhe concede? Por isso, para ser bem-aventurado, não importa se a pessoa tem muito ou tem pouco, o que vale para Deus é o coração que se desprende das coisas deste mundo e deseja as riquezas do céu.
Afinal, a Bíblia diz, não é? Nós não trouxemos nada a este mundo, nem levaremos nada daqui. Onde não existe essa fé, diz Lutero, o reino dos céus ficará de fora. Pior, onde não existe essa fé, a pessoa ficará fora deste reino. Lembram da parábola do rico, aquele rico tolo, de Lucas 12, que ia construir grandes celeiros para comportar aquela sua abundante colheita? Ele achou que fazendo isso ele descansaria por muitos anos, ele aproveitaria a sua vida. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite lhe pedirão sua alma. E Jesus termina aquela parábola dizendo: quem ajunta tesouros para si mesmo não é rico para com Deus. Por isso, antes ser louco do que ser tolo. Louco porque eu não quero ganhar o mundo inteiro, à semelhança do rico da parábola, e perder a minha alma, ser condenado ao eterno afastamento de Deus, ao sofrimento que não tem fim no inferno. Antes louco do que tolo, porque pensando bem, o que são 70 ou 80 anos de prazeres mundanos que desagradam a Deus, perto do eterno sofrimento que essas pessoas terão, as pessoas que desprezam a palavra de Deus? É como afirma Lutero: os que aqui nada procuram e possuem além de alegrias e prazer, haverão de chorar e prantear eternamente. E quem são esses que nada procuram? Quem são esses que não querem saber de nada que vem da palavra do Senhor? Para a gente conhecer quem são essas pessoas, é só inverter as bem-aventuranças. Os que querem se divertir e viver em orgias, como se a vida fosse feita apenas de alegrias passageiras, não se juntarão aos que choram e, portanto, não serão consolados. Os arrogantes, que vivem mentindo, vivem metidos em rixas, brigando por qualquer coisa, ameaçando outras pessoas, tirando a paz de todo mundo, praticando violência, se vingando com as suas próprias mãos, não são chamados filhos de Deus, juntamente com os pacificadores, nem herdarão a terra com os mansos. Ou seja, eles não viverão bem aqui neste mundo, nem terão sossego. Os que fazem as coisas do jeito certo, os que não fazem as coisas do jeito certo, como a lei manda, aqueles que não são justos, honestos, que só pensam em tirar vantagem das pessoas, que não promovem a justiça com palavras e ações, nem aceitam ser aconselhados para mudarem de atitude, estes não serão saciados com aqueles que têm fome e sede de justiça. Os que caluniam só conseguem ver defeitos nos outros, que julgam e condenam a todo momento, que não conseguem perdoar pecadores como ele, ou que não conseguem reconciliar as pessoas com Deus e com o próximo, não conseguem ajudar as pessoas em suas carências, em suas necessidades. Esses não alcançarão misericórdia com os misericordiosos. Os que vivem de aparência demonstram aqui na igreja serem santos, mas que em seu dia a dia são impuros, não são limpos de coração,
Ou seja, não observam o que Deus diz e substituem a sua palavra, a palavra de Deus, pelos seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, como no caso dos adúlteros, infiéis ao matrimônio que Deus instituiu e que é muito bom. Esses não verão a Deus com os que guardam a palavra de Deus, aqueles que são purificados por ela e andam na palavra de Deus, porque estes não conhecem a Deus e com as suas obras o negam. Os que aceitam pacificamente o erro, que se associam com falsas crenças, com falsas doutrinas do mundo, por medo de perseguição, medo de cancelamento, medo de sofrimento, que renunciam a Cristo em vez de renunciarem ao mundo. Esses se associam ao diabo e fazem as suas obras malignas, e deles não é o reino dos céus. Diante de tudo isso, quer dizer então que o reino dos céus não é de ninguém? Afinal, ninguém consegue ser manso o tempo todo. Ninguém consegue praticar a justiça, ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, que aceita ser perseguido por causa da justiça, que aceita receber insultos, permitir que os perseguidores digam todo mal contra ele. Quem é que consegue fazer isso? Consegue imaginar alguém que faz isso? Consegue imaginar alguém que tem essas qualidades, todas as 9 qualidades de um bem-aventurado? Eu consigo imaginar. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus, aquele que pregou sobre as bem-aventuranças. Ele é manso e bondoso, ele pratica o que é justo, ele é misericordioso, ele é limpo de coração e observa tudo que agrada a Deus. Ele é pacificador, ele aceita e aceitou ser perseguido por causa da justiça. Ele recebeu insultos, permitiu que os seus perseguidores falassem mal dele, a ponto de o crucificarem, considerarem um malfeitor, mesmo sem ele ter cometido nem só pecado, nenhum pecado. E foi por meio dessa loucura de Jesus, que Paulo chama de palavra da cruz, que Deus destruiu a sabedoria deste mundo, para mostrar que Jesus Cristo é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. A fraqueza de Jesus foi mais forte do que a força humana. E Deus escolheu as coisas fracas e loucas deste mundo para envergonhar as coisas fortes, os sábios deste mundo. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos ter novamente uma boa relação com Deus. Temos uma boa relação com a palavra de Deus, de modo que nela, em Jesus, nós temos sabedoria, nós temos justiça, nós temos santidade, nós temos redenção. Essas 4 palavrinhas que Paulo menciona aos Coríntios. Em Jesus nós podemos nos gloriar na presença de Deus, porque nele os nossos pecados foram punidos. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos, pelo simples fato de nós termos nos afastado de Deus, nascido na iniquidade, como diz o salmista, feitos à semelhança de Adão. Mas a loucura de Jesus nos torna
bem-aventurados. E é Ele quem diz que nós seremos bem-aventurados. Nele nós podemos ouvir as características das pessoas bem-aventuradas e confiarmos que já neste mundo Ele nos capacita para sermos pobres em espírito, para chorarmos diante das mazelas do mundo, diante do nosso pecado que nós nos arrependemos, para sermos mansos, bondosos, misericordiosos, termos fome e sede de justiça, sermos limpos de coração, buscarmos as coisas que agradam a Deus, sendo pacificadores, ao mesmo tempo em que sofremos insultos, somos perseguidos por causa da justiça, assim como foram perseguidos os profetas. Estando nós unidos a Jesus, nós podemos nos alegrar e exultar, porque grande é a nossa recompensa nos céus. Desde o dia em que nós fomos batizados, tudo o que pertence a Jesus passa a ser nosso, e tudo que é nosso passa a ser de Jesus. É verdade que nós choramos porque reconhecemos que os nossos pecados o levaram à cruz, mas já agora nós somos consolados pelo próprio Jesus, porque o Filho de Deus não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos a fim de que nós vivamos com Ele para sempre. Hoje, o pequeno Yuri se unirá a Cristo pelo batismo e receberá o reino dos céus. Como Jesus disse a Nicodemos, ele nascerá da água e do Espírito, e as bem-aventuranças de Jesus serão entregues a ele. Ele entregará os seus pecados a Jesus e Jesus dará a ele as bem-aventuranças, a fim de que ele possa entrar no reino dos céus. Desde pequenino, o Yuri será mais um louco a se juntar no rebanho de loucos, considerados loucos para este mundo. Em Cristo, ele terá a sua sabedoria, a sua justiça, santificação e redenção, a fim de que, enquanto ele cresce, vejam naquele pequenino Yuri o mesmo modo de pensar e agir que Cristo Jesus teve. Por isso, aos pais e padrinhos, testemunhas, juntamente com toda a congregação, cabe a nós a importante tarefa de ensiná-lo a palavra da cruz, a vida que agrada a Deus, os valores corretos a partir do que Jesus ensina e não do que o mundo ensina, para que quando ele crescer, ele possa lá no futuro ser confrontado com os valores mundanos, com os valores errôneos, com maldades, com blasfêmias contra Deus e a sua palavra, mas não se deixar levar por essas coisas, nem se juntar a essas pessoas, aos prazeres deste mundo. A exemplo de Ló. Lembram de Ló? Vivia com os sodomitas. Os sodomitas agiam como se não houvesse um Deus, como se não conhecessem a sua vontade. Mas Ló não se juntou a eles. Pela sua fé, ele foi resgatado da desgraça que viria sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas. Assim também o Yuri e cada um de nós é resgatado por Jesus para não sobreviver à desgraça de nós vivermos fora do reino dos céus. Para isso, nós lembremos
que a loucura da palavra da cruz, ela precisa continuar sendo proclamada em todo mundo. Para que ela seja proclamada, é preciso continuar havendo proclamadores, pregadores, que proclamam por todos os lugares as bem-aventuranças que há em Cristo Jesus. Aos olhos do mundo, os pregadores deste mundo trabalham apenas para tirar dinheiro das pessoas, por meio de discursos bonitos, impactantes. Quantas vezes a gente já ouviu, lá vem o pastor pedir dinheiro de novo? É o que muitos dizem. Mas na igreja luterana não é assim. Nós não fazemos as coisas por dinheiro. Mas sem dinheiro nós não fazemos as coisas. Sem dinheiro, por exemplo, é impossível fazer a loucura de viajar pelo interior de Pernambuco para proclamar a palavra da cruz. Sem dinheiro é impossível manter um ponto de pregação, onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra da cruz, para ouvir o Mestre Salvador Jesus. E é por isso que, ao contrário da sabedoria do mundo, que diz que você deve guardar ou gastar o seu próprio dinheiro com o que você quiser, para o seu próprio bem-estar, a sabedoria de Deus diz o quê? Que você pode investir na missão de Deus, de ajudar pessoas para viverem bem aqui neste mundo, serem bem-aventuradas em Jesus e entrarem no reino dos céus por meio da loucura da palavra da cruz. Dar 5, 10 ou 15% da sua renda mensal para a igreja é considerado o quê? Loucura para o mundo. Mas gastar 60%, 70%, 80% do seu rendimento em bebidas, em orgias, em festas e prazeres é considerado o quê? Sabedoria para o mundo. Viver uma vida toda ao lado de um cônjuge, sendo fiel a ele todos os dias, constituindo uma família como Deus se agrada, é loucura. Mas viver pegando qualquer pessoa a seu bel prazer, tendo relações sexuais fora do casamento que Deus instituiu, é sabedoria para o mundo. O mundo nos ensina como nós podemos ser felizes aqui e agora. Mas como diz Lutero, a palavra de Deus quer nos ensinar como nós podemos chegar àquela vida, a outra vida, a vida eterna, quando esta aqui terminar. E para todos os que estão unidos em Cristo Jesus, pela fé, Ele lhes promete o seu reino. Em Cristo Jesus nós somos mais do que felizes. Nós somos bem-aventurados. Nós somos filhos de Deus, que verão a Deus e viverão com Ele para sempre em seu reino. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos ajude para permanecermos nesta fé até o último dia, mesmo em meio a tantas dificuldades. Amém.